Números 18, chegamos ao capítulo 18 de Números, por favor, localizem comigo. Talvez seja a sua primeira vez aqui conosco, ouvindo o nosso estudo sobre o livro de Números. Talvez você esteja acompanhando e isso seja bem recente. E eu queria lembrar a você que na Bíblia hebraica o nome ou o título desse livro quer dizer no deserto. Por isso que a série de mensagens em Números, ela tem por título Com Deus no Deserto. Nos lembrando algo importante que nós devemos considerar muito mais do que números encontrados aqui, que é uma referência à distribuição e à contagem que o Senhor fez do povo de Israel para a tomada da terra da promessa, para o enfrentamento da guerra. Nós também temos aprendido que esta é uma imagem muito clara e importante do povo de Deus em todas as gerações. A imagem da nossa peregrinação cristã nesse mundo, pois Números nos lembra que nós ainda não chegamos em casa. Na verdade, nós não estamos ainda em nosso lar prometido pelo Senhor. Nós estamos ainda no deserto. Essa é uma imagem muito clara que nós encontramos neste precioso livro. Nós somos peregrinos com Deus, ainda que não estejamos em nossa casa com Ele, no deserto, Ele caminha sempre com o seu povo. É um livro que tem muito a nos ensinar sobre este grande tema, e é um tema depois que vai ser trabalhado no Novo Testamento, principalmente pelo autor do livro de Hebreus. Nós vimos também a sua relação com a carta aos Coríntios, quando o apóstolo Paulo diz que o livro de Números foi escrito para a igreja na Nova Aliança, no Novo Pacto. A lição, então, que deve ser aprendida e está registrada neste livro, ela ocorreu para a nossa edificação. Então, nós temos aprendido lições negativas e positivas à medida que estudamos Números e deveríamos, portanto, aprender a não reclamar, a não nos rebelar e também a não murmurar como filhos de Deus, assim como o povo de Israel fez no deserto. No aspecto positivo, agora, nós também somos ensinados a aprender, ou deveríamos aprender a confiar em Deus, como tantas e tantas vezes os israelitas não o fizeram. Agora, o que nós temos diante de nós, capítulo 18, é a continuação do que aconteceu dos capítulos 11 a 16. Eles formam o pano de fundo ou a base de tudo o que nós já vimos no capítulo 17, domingo anterior, e vamos continuar, a ver hoje no capítulo 18. Quando lermos a passagem de hoje, do capítulo 18, nós vamos perceber algo interessante. Primeiro, nós vamos perceber regulamentos, mais uma vez, que se repetem e não parecem tão empolgantes para nós. Mas, se nós entendermos o que está acontecendo aqui, se nós entendermos o contexto que envolve o capítulo 18, nós perceberemos então como isto nos ajuda a apreciar melhor a passagem. Então, só lembrando, do capítulo 11 ao 16, o que nós vimos juntos? Israel resmungando, reclamando, murmurando e, por fim, se rebelando contra Deus. Então, Números 16a e 17 vão apresentar de forma mais próxima para nós o que vai acontecer imediatamente na passagem desta noite, os regulamentos sacerdotais dados por Deus, conectados a essa história, revelam algo muito sério. Na verdade, eu diria algo muito triste. Lembrem-se, no capítulo anterior, um grupo de levitas apareceu diante de Moisés e Arão e perguntou: quem é você? A decisão era de que eles queriam ser sacerdotes e Moisés e Arão não podiam tomar conta de tudo. Quem são vocês
para tomarem a frente de tudo. Então, alguns queriam o lugar de Moisés, outros queriam o lugar de Arão. Além disso, eles vão dizer: vocês não lideram nada, vocês são péssimos líderes. E isso contagiou todo o povo. Uma revolta que começa com 4 homens, ela vai se espalhar por todo o povo, e o que ocorre, não apenas se reclamou de Moisés e de Arão, mas eles vão reclamar de Deus em última instância, e eles queriam se tornar líderes. Então vocês vão perceber que acontece um desafio. Nesse desafio eles são obrigados a comparecer no outro dia, trazendo seus incensários para oficiar o sacerdócio diante de Deus, e eles morrem. Eles são fulminados. O que ocorre ainda é que o povo não muda e permanece rebelde, e quase 15 mil pessoas tombam nesse dia. É algo extremamente terrível. A rebelião de todo o povo de Deus, finalmente, contra Moisés e Arão, ela se tornou um desastre. Então, o que vimos no domingo passado nos prepara para o que nós vamos trabalhar aqui. Deus vai estabelecer um teste. Nesse teste, todos os líderes das tribos de Israel deveriam apresentar os seus cajados diante do Senhor e tornarem no outro dia para ver qual deles iria florescer. O cajado que florescesse, ele então seria o cajado do povo que iria liderar no sacerdócio. Além dos 12 cajados, o cajado de Arão também foi apresentado, um 13º cajado, ainda que ele estivesse ligado à tribo de Levi. O que acontece no outro dia, quando Moisés vai lá e comparece perante o Senhor no tabernáculo, somente o cajado de Arão floresceu. Ele se tornou um belíssimo galho de amendoeira, com tudo o que uma amendoeira possui. Isso trouxe claramente uma lição para os israelitas. Deus é aquele que escolhe os seus líderes. Nós somos aqueles que violam a aliança com Ele. E Deus precisava dar essa lição ao povo para que o povo aprendesse o seguinte: não podemos nos aproximar de Deus em nossos próprios termos. Não podemos nos aproximar de Deus como queremos. Não podemos fazer diante de Deus o que queremos fazer. Somente o cajado daquele homem que foi escolhido por Deus floresceu. Nós somos aqueles que se rebelaram contra Deus. Nós não estamos em posição de ditar os termos como devemos nos aproximar em adoração do Santo de Israel. E se ele for abordado, ele terá que dizer em que termos deverá ser abordado. Para isso, ele irá prover para nós um representante, um sacerdote. Ele terá que providenciar para nós o ministério. De fato, irmãos, Números nos lembra que não podemos nomear nosso próprio sacerdote ou nosso próprio mediador. Nós não podemos, portanto, ditar a maneira como entraremos na presença de Deus, e não temos condições de nos redimir com respeito ao nosso próprio pecado. Para que isso aconteça, Deus precisa se fazer. A nossa salvação, a nossa provisão, só Ele pode restaurar a nossa comunhão consigo, ou com Ele mesmo. O que é que nós vamos ver então nesta noite, com base nesse contexto? Longe de ser apenas uma passagem repetitiva, pouco empolgante, demais cansativa, ela está ligada ao tema que nós escolhemos para a mensagem desta noite. O tema que aponta para o fato de que o ministério é um dom de Deus, é uma dádiva divina. Ele é quem escolhe aqueles que irão servi-lo e servir ao seu povo. O que é que nós vamos fazer então para delimitar a passagem? Eu vou fazer o seguinte: nós podemos dividi-la em 3 partes. A primeira delas, do verso 1 ao verso 7. Observem.
Disse o Senhor a Arão: tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo levareis sobre vós a iniquidade relativamente ao santuário. Tu e teus filhos contigo levareis sobre vós a iniquidade relativamente ao vosso sacerdócio. Também farás chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam, quando tu e teus filhos contigo estiverdes perante a tenda do testemunho. Farão o serviço que lhes é devido para contigo e para com a tenda, porém não se aproximarão dos utensílios do santuário nem do altar, para que não morram, nem eles, nem vós. Ajuntar-se-ão a ti e farão todo o serviço da tenda da congregação. O estranho, porém, não se chegará a vós outros. Vós, pois, fareis o serviço do santuário e do altar, para que não haja outra vez ira contra os filhos de Israel. Eis que tomei os vossos irmãos os levitas, do meio dos filhos de Israel. São dados a vós outros para o Senhor, para servir na tenda da congregação. Mas tu e teus filhos contigo atendereis ao vosso sacerdócio em tudo concernente ao altar e ao que estiver para dentro do véu, isto é, vosso serviço. Eu vos tenho entregue o vosso sacerdócio por ofício como dádiva. Porém, o estranho que se aproximar morrerá. Deus explica, irmãos, na primeira parte do capítulo 18, sua nomeação dos sacerdotes e levitas. Ele explica aos filhos de Israel, porque ele os designou exclusivamente para representá-lo perante o povo de Deus, em vez de todo o povo de Deus simplesmente vir à sua presença quando quisesse, da maneira que quisesse e como entendesse. Então esse aqui é um ponto importante, porque lembrem-se do contexto. Na rebelião promovida inicialmente por Corá, que era um levita, o que Corá queria? Ele não queria ser levita, ele queria ser sacerdote. Deus então vai ajustar novamente tudo. Eu escolhi a tribo de Levi para servir no tabernáculo a mim como levita. Os sacerdotes serão apenas os descendentes de Arão. Parte 2, a partir do verso 8, é a parte mais extensa, vai até o verso de número 20. O que é que nós vamos ver nessa parte? Uma descrição da exigência do israelita pagar dízimos para o sustento dos sacerdotes e levitas. Então eles tinham a obrigação de sustentar o sacerdócio e os levitas por meio de dízimos e ofertas. Vamos ver, a partir do verso 8. Disse mais o Senhor a Arão: eis que eu te dei o que foi separado das minhas ofertas, com todas as coisas consagradas dos filhos de Israel. Dei-as por direito perpétuo como porção a ti e a teus filhos. Isto terás das coisas santíssimas, não dadas ao fogo, todas as suas ofertas, com todas as suas ofertas de manjares, e com todas as suas ofertas pelo pecado, e com todas as suas ofertas pela culpa que me apresentarem, serão coisas santíssimas para ti e para teus filhos. No lugar santíssimo o comerás, todo homem o comerá, ser-te-á santo. Também isto será teu, a oferta das suas dádivas, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel, a ti, a teus filhos e a tuas filhas contigo, dei-as por direito perpétuo. Todo o que estiver limpo na casa as comerá. Todo o melhor do azeite, do mosto e dos cereais, as suas primícias que derem ao Senhor, dei-as a ti. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra, que trouxerem ao Senhor, serão teus. Todo o que estiver limpo na tua casa, os comerás. Toda coisa consagrada, irremissivelmente em Israel, será tua. Todo o que abrir a madre de todo ser vivente, que trouxerem ao Senhor, tanto de homens como de animais, será teu. Porém, os primogênitos dos homens resgatarás. Também os primogênitos dos animais imundos resgatarás. O resgate, pois, desde a idade de 1 mês os resgatarás, será segundo a tua avaliação, por 5 ciclos de dinheiro, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras.
Mas o primogênito do gado, ou o primogênito de ovelhas, ou o primogênito de cabra, não resgatarás, são santos. O seu sangue aspergirás sobre o altar, e a sua gordura queimarás em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. A carne dele será tua, assim como será o teu peito movido e a coxa direita. Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, dei-as a ti e a teus filhos e às tuas filhas contigo, por direito perpétuo. Aliança perpétua de sal perante o Senhor é esta, para ti e para a tua descendência contigo. Disse também o Senhor a Arão: na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Então, o que nós temos aqui na segunda parte, versos de 8 a 20, são algumas leis que nós já vimos e ouvimos, mas o que é importante aqui? O Senhor estava estabelecendo que os israelitas deveriam se responsabilizar pelo sustento de uma tribo que não teria tempo para fazer outra coisa, senão trabalhar no tabernáculo para o serviço do Senhor e para atender às necessidades do povo quanto à religião verdadeira. Logo, todo o sustento viria daquilo que era dado ao Senhor, e o Senhor daria aos levitas e os sacerdotes. Parte 3, a última parte vai do verso 21 ao 32. Aqui nós vamos encontrar a exigência de que os levitas deveriam pagar uma parte, ou seja, 1/10 de seus dízimos aos sacerdotes. Então eles recebiam do Senhor e eles eram responsáveis por sustentar os sacerdotes. A partir do verso 21. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações. E não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel, porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse: no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. Disse o Senhor a Moisés: também falarás aos levitas e lhes dirás: quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Atribuí-se-vos-á a vossa oferta, como se fosse cereal da eira e plenitude do lagar. Assim também apresentareis ao Senhor uma oferta de todos os vossos dízimos que receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta do Senhor a Arão, o sacerdote. De todas as vossas dádivas apresentareis toda oferta do Senhor, do melhor delas, a parte que lhe é sagrada. Portanto, lhes dirás: quando oferecerdes o melhor que há dos dízimos, o restante destes, como se fosse produto da eira e produto do lagar, se contará aos levitas. Comê-lo-eis em todo lugar, vós e vossa casa, porque é vossa recompensa pelo vosso serviço na tenda da congregação. Pelo que não levareis sobre vós o pecado, quando deles oferecerdes o melhor, e não profanareis as coisas sagradas dos filhos de Israel, para que não morrais. Então, Deus sustentaria os levitas, que por sua vez sustentariam o sacerdócio de Arão e de seus filhos. Detalhe interessante, irmãos, é que essa mesma dinâmica, ela funcionaria na nova aliança. O sustento de um presbítero que se afadigava na palavra e na administração da igreja, deveria vir da própria generosidade daqueles que no meio do povo de Deus seriam sustentados pelo próprio Deus. Ou seja, dízimos e ofertas destinados à casa do Senhor para o sustento do ministério da palavra e dos sacramentos.
Isso é tão importante que até hoje, por exemplo, na igreja presbiteriana, a nomenclatura para aquilo que o ministro recebe não é salário. Eu não sei se você sabia disso. A nomenclatura é côngrua. Côngrua quer dizer esmola. Por que esmola? Em que sentido? A igreja está dando esmola ao ministro? Não. A igreja sustenta o ministro que, não fazendo outra coisa, se dedicando ao ministério da palavra e dos sacramentos, depende de Deus através da generosidade dos irmãos. Então, o que é que nós vamos trabalhar hoje aqui? Eu poderia dizer muita coisa sobre esta passagem. Por exemplo, um sermão inteiro talvez pudesse ser pregado só sobre a famosa aliança do sal, ou uma declaração sobre os sacerdotes que tinham o Senhor como a sua própria porção, mas eu gostaria de me concentrar especialmente na primeira sessão do capítulo 18 nesta noite. Eu tenho pelo menos aqui duas partes ou dois tópicos que posso apresentar para os irmãos com base neste capítulo. O primeiro deles revelando uma das coisas que estão acontecendo nesta passagem. Deus graciosamente está mostrando ao seu povo que ele já havia atendido seus temores. Ele já havia designado uma resposta para atender às suas preocupações. Vocês lembram disso? Vejam os versículos finais do capítulo 17, versos 12 e 13. Se você voltar para lá, você vai lembrar que o povo de Deus, depois de ver os levitas, que presumivelmente eram sacerdotes, serem fulminados por Deus em sua ira santa, depois de ouvir que somente a casa de Arão teria permissão para servir perante o Senhor no tabernáculo, o que eles disseram? Versos 12 e 13. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: eis que expiramos, perecemos todos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Acaso expiraremos todos? Em resposta a isso, o que disse o Senhor é o que nós vamos ver hoje, a partir do capítulo 18. Mais ou menos assim: bem, se vocês se lembrarem de como organizei tudo em primeiro lugar, antes de vocês se rebelarem, vocês devem deixar de ter medo. Vocês devem deixar essa preocupação. Vocês mesmos sabem, não devem se aproximar do tabernáculo, mas os sacerdotes e os levitas que eu escolhi, eles assumirão o lugar de vocês em um serviço diário e extremamente perigoso. Pense no serviço mais perigoso que hoje um homem pode executar. Talvez trabalhar em linhas vivas, talvez trabalhar em uma plataforma em alto mar, talvez apagar incêndios florestais que de repente se espalham de uma forma tão forte que podem queimar os bombeiros. O serviço dos levitas e dos sacerdotes era muito mais perigoso do que todos eles. Pensem num campo de batalha, onde um soldado está enfrentando o outro exército e as balas estão cruzando e mísseis estão sendo atirados, granadas, enfim. O serviço de um sacerdote e de um levita era muito mais perigoso do que isso. Portanto, irmãos, duas verdades aqui estão sendo apresentadas. Duas coisas estão acontecendo no capítulo 18. A primeira delas, Deus está graciosamente revelando ao seu povo que ele já havia pensado sobre isso. Ele já conhecia o medo deles expresso nos versículos 12 e 13 do capítulo 17. Ele já havia pensado neles muito antes de expressarem esses medos, e ele já havia estabelecido um sistema que tratava sobre isso. Eles só haviam esquecido. 2, Deus estava reestabelecendo que somente Ele nomeia seus sacerdotes, seus mediadores, seus ministros. Ninguém pode se autonomear para essa posição.
E a posição em si não traria apenas privilégios, mas eu diria muito mais do que privilégios, grandiosas responsabilidades. Portanto, nós vamos analisar esta passagem hoje à noite, tomando essas duas partes. Vamos ver a primeira. A primeira delas, eu vou chamar o primeiro ponto da seguinte forma, eu vou denominá-lo assim: o dom divino dos sacerdotes e levitas. Porque esse primeiro tópico deve ser tratado dessa forma, falando sobre o dom divino dos sacerdotes e dos levitas. Porque o sacerdócio, o serviço a Deus, ministrar em sua presença, é uma dádiva celestial. Qual foi, irmãos, o primeiro ponto de disputa na rebelião de Corá? Se você lembra bem, era a diferença entre os levitas e os sacerdotes. Os levitas não queriam ser levitas. Eles queriam a maior posição. Eles não queriam ser servos dos sacerdotes. Eles achavam que a principal posição lhes daria destaque, privilégios e maior honra. Havia certos levitas que queriam ser sacerdotes, certas pessoas entre os filhos de Israel que não haviam sido designadas por Deus para o sacerdócio e ainda assim estavam exigindo essa posição. Quem havia estabelecido a distinção? É importante lembrar. Quem havia estabelecido sacerdotes e levitas? O próprio Deus. Então, não poderia haver mudança. Ele já havia apresentado uma diferença entre a tribo de Levi e a tribo de Israel. De modo que, irmãos, os filhos de Arão deveriam servir como sacerdotes e os outros como levitas. Repito, quem disse isso? Moisés. Arão tomou para si? Também não. Deus disse que deveria ser assim. De modo que Deus já havia ordenado essa distinção, e quando há rebelião da parte dos levitas, Deus trouxe juízo sobre eles. 250 homens foram mortos. Vocês conhecem a história. Ele ainda daria um sinal milagroso para reforçar o que já havia dito sobre os sacerdotes. E aí, o que é que acontece no capítulo de hoje? Ele vai apresentar um regulamento e a justificativa, mais uma vez, para ordenar quem é que estava dizendo tudo isso. Agora, pare e observe algo aqui. Note o que Deus está fazendo. Observe a maneira como Deus está lidando com os israelitas. Primeiro, ele dá uma palavra. Segundo, ele dá um sinal. E, finalmente, outra palavra. Ele dá uma ordem, depois ele dá um sinal para reforçar essa ordem, neste caso, a vara de Arão que floresceria, e depois ele dá outra palavra para o caso de alguém não ter entendido o que ele estava dizendo, na ordem que claramente ele deu. No sinal milagroso que ele demonstrou. Então, ele apresenta outra palavra explicando o sinal e a ordem para justificar tudo o que estava fazendo. A minha pergunta é simples, irmãos, nesta noite para nós. Isto é ou não é algo extremamente gracioso da parte do Senhor? Observem. Ele estava ali respondendo a um povo rebelde. Ele estava ali, como se fosse um pai sentado e dizendo: deixe-me explicar a vocês por que eu fiz o que fiz. De fato, é uma atitude extremamente amorosa e generosa contra aqueles que se rebelaram contra um bom governante. O mais sábio de todos eles, bom e santo, o Senhor. Mostra também, irmãos, algo importante aqui, um pouco da longanimidade de Deus, um pouco da bondade de Deus. Parece que nós não enxergamos isso de imediato, mas lembrem-se, o contexto nos ajuda a entender o que está acontecendo aqui. Agora, eu estou mencionando esse padrão porque com que frequência você encontra isso na Bíblia?
Deus explica algo em sua palavra, Deus dá um sinal para fortalecer a nossa fé na palavra já dita por Ele, e para fortalecer a nossa fé nas promessas que Ele falou. Por fim, Ele retorna por trás desse sinal e oferece uma palavra explicativa. Ele faz isso em toda a Bíblia. Veja, essa é a maneira de Deus tratar conosco, porque o nosso coração é tão rebelde como o coração de Israel. Nosso Deus, meus irmãos, é um bom mestre. Ele nos diz e nos diz e nos diz novamente o que nós devemos fazer, o que nós devemos crer a seu respeito. Ele volta e explica a segunda maneira que ele nos disse algo para que entendamos a primeira coisa que ele já havia nos dito. Ele é de fato um bom mestre, e um bom mestre ele se repete. E aí nós vemos esse padrão em Números 18, e é um padrão que nós encontramos de fato em muitas outras passagens da Bíblia. Agora pensem comigo, se você estava hoje comigo estudando o Evangelho de João capítulo 13, e se não é a mesma metodologia do nosso Redentor, quando ele chega para os discípulos e depois de ter falado muitas coisas, ele lava os pés dos discípulos, ele para, se senta novamente na mesa da ceia e ele diz: vocês entendem o que eu estou fazendo com vocês? E vocês me chamam de mestre, olha só, e Senhor, e de fato eu sou. E ele continua a ensinar. Assim como o Pai é o Filho, por isso Jesus diz para nós: eu e o Pai somos um. Mais adiante nós vamos ver outras semelhanças gloriosas a respeito disso. Mas perceba o que está acontecendo aqui. Uma rebelião já havia sido instaurada por parte de alguns. Estes achavam que os sacerdotes tinham um trabalho bastante confortável, e mesmo depois da descrição do que eles tinham que trazer a eles, através de seus dízimos, ou seja, o melhor das frutas, o melhor do vinho, o melhor de suas ofertas de cereais, eles concluíam: de fato, os sacerdotes têm um trabalho muito bom. Eu gostaria de ser um sacerdote. Eu lembro que há mais de 20 anos, quando eu decidi ser pastor, eu estava vindo aqui para a igreja, eu ainda era um aspirante, um candidato ao ministério, e eu encontrei um colega meu de infância. Ele não era crente, e ele sabia que eu era crente, e aí pegamos o mesmo ônibus, e ele, conversando comigo, disse: e aí, o que é que você está fazendo, Alan, da sua vida? Eu disse: rapaz, eu estou me preparando para casar. E você vai ser o que da vida? Eu disse: rapaz, eu vou estudar para ser pastor. Ele, sabido você, né? Sempre foi. É a visão que se tem muito hoje do ministério pastoral. Porque, na verdade, é o que se passa. A ideia de que o ministério pastoral, ele vai trazer apenas para o homem muitos privilégios. O pastor passa a semana toda sem fazer nada. É o que muitos pensam quando me visitam e ficam no meu gabinete por horas, achando que eu não tenho trabalho para fazer. Mas o pastor tem que atender, tem que conversar, tem que receber bem, mas tem muita coisa para fazer. Mas a ideia é: o pastor passa a semana toda e não faz nada, ele deve gastar o tempo dele todo na Netflix, e depois ele só vai subir no púlpito, vai falar algumas coisas e vai embora. Essa, infelizmente, é a visão que desde os dias de Moisés se tinha do sacerdócio. Agora, observe o que Deus então vai dizer em Números 18. Ele vai dizer mais ou menos o seguinte: entendam o que eu vou falar para vocês, israelitas. Entendam que se houver uma violação por parte do povo de Deus no serviço do santuário, os sacerdotes morrem. Se houver uma violação da ordem do santuário, os levitas morrem. Se os levitas e os sacerdotes violarem as minhas regras ao se aproximarem de mim no santuário, morrem.
Em outras palavras, o que Deus está dizendo, Ele está dizendo que há um outro lado que, por vezes, o povo não sabe do trabalho de um ministro. Eles não estavam apreciando a parte da responsabilidade daqueles que deveriam se apresentar a Deus diante dele diariamente. Números 18, então, irmãos, estava dizendo o seguinte: se eu puder ser mais claro esta noite para que você entenda. Os sacerdotes e os levitas eram para o povo para-raios espirituais. Para que os raios não caíssem sobre a cabeça do povo, Deus então estabeleceria os seus para-raios espirituais, sacerdotes e levitas. Se há um princípio no Antigo Testamento, e ele existe de fato, se há um princípio no Antigo Testamento que diz que o julgamento começa pela casa de Deus, e nós vemos isso repetidas vezes na palavra dos profetas, quando Deus estava prestes a trazer juízo sobre as nações, ele geralmente começava esse juízo contra o seu próprio povo. Irmãos, se isso é um princípio, e de fato ele é, então existe outro ligado a este. O julgamento contra o próprio povo de Deus começa com o julgamento contra os seus próprios ministros. Não sei se você já parou para pensar sobre isso. Quando Deus começa a julgar uma igreja, o seu juízo começa primeiramente contra os seus líderes, pastores e presbíteros. Não é, portanto, de se admirar que o irmão do Senhor mais tarde escreva em sua carta no Novo Testamento o seguinte: você quer ser mestre? Você quer liderar? Você quer tomar a frente das coisas? Pois bem, Tiago escreveu: não sejam muitos de vocês mestres. Por quê? Pois incorrerão em julgamento muito mais severo. Tiago não estabeleceria esse princípio no Novo Testamento. Tiago encontraria esse princípio em Números 18. Ou como comentou essa passagem um pastor escocês presbiteriano, James Phillips, a associação de ideias entre esses versículos do capítulo 18 e o que os precede deve ser notado. Os rebeldes tinham acabado de desafiar Arão no sacerdócio. Eles claramente, por suas próprias razões e motivos, cobiçaram seu lugar, seu privilégio e sua posição. E aqui, continua Phillips, Deus pinta um quadro mais claro do sacerdócio para eles, para mostrar-lhes que não é algo a ser cobiçado. Depois de mais de 20 anos no ministério pastoral, eu fui entender quando eu, tão alegre, estava a igreja estava em festa. O pregador era o reverendo Augusto Nicodemos, que vocês conhecem muito bem, final dos anos 90, e saímos para almoçar. Eu já namorava a Adriana, obviamente, então, quando você namora a filha do pastor, você participa dos momentos mais importantes, né? E aí o meu sogro disse para Dr. Augustus que o futuro genro dele queria ser pastor. E eu lembro que estávamos sentados numa mesa, e ele sentou em nossa mesa e disse assim: quem de vocês aqui quer ser pastor? Eu disse: eu. Ele disse: você tem certeza do que você quer fazer, meu filho? Eu disse: tenho, romanticamente. Você não vai ter destino certo, provavelmente você não vai ter casa própria, você não vai ter reconhecimento. Tem certeza de que você quer fazer isso mesmo da sua vida? Tempos depois eu tive o privilégio de trabalhar com ele, e ele foi me dizer por que ele falou aquilo. Primeira coisa que se faz quando um jovem se apresenta e acha que existem apenas privilégios no ministério pastoral, e existem muitos bons, que Deus dá pela sua benignidade através do amor e generosidade do povo. Ele disse que antes disso, a gente desencoraja esse jovem. A gente tenta desanimá-lo para saber se é isso mesmo que ele quer. Porque o que ele vai enfrentar depois, ou o que ele vai pegar pela frente, não é nada fácil.
Muito mais diria a esposa de um pastor. Filipos continua e diz assim: ele revela ao Senhor as responsabilidades do sacerdócio como um alerta, por assim dizer, contra a cobiça carnal do ofício. A verdade é que é possível cobiçar um lugar na obra e no serviço de Deus e fazê-lo como um meio de autoexpressão, para a satisfação de ambições pessoais, ou como uma indicação de desejo de poder, ou mesmo meramente pelo prestígio que parece conferir. Ele conclui e diz: é estranhamente impressionante perceber que o que tantas vezes atrai de fora são os elogios, a glória e a dignidade que aquela posição pode oferecer. Mas o outro lado, o de ser abatido, o de morrer por se aproximar-se de Deus descuidadamente, esse outro lado raramente parece ser visto com a responsabilidade solene que corresponde a cada privilégio. Irmãos, o que temos em Números 18 é exatamente esta exibição. Sacerdotes e levitas serviriam como para-raios espirituais para o povo de Deus. E se o julgamento começa na casa de Deus, começa especialmente na casa daqueles que Deus designou para o ministério. E assim, nesta passagem, Deus estava lembrando ao povo de tudo isso, para que eles não fossem tentados, ao trazerem aqueles ricos dízimos e ofertas, a reclamar que o trabalho dos sacerdotes e levitas era confortável, porque não era. Eles corriam um risco constante. Lembre-se de Nadab e Abiú, Levíticos 10. Por quebrarem uma regra, foram consumidos pelo fogo estranho que ofereceram diante do Senhor. Mas novamente, o ponto principal aqui, irmãos, é que os ministros são um presente de Deus para o povo de Deus. Os ministros não podem ser nomeados por si mesmos. Os ministros não são autonomeados, eles não são, em última análise, nomeados pelo povo, embora sejam conhecidos e reconhecidos por este povo. Os ministros são presentes de Deus para o povo de Deus. Vejam a ênfase que Moisés dá, primeiro no versículo 5. Enquanto ele descreve os levitas e os sacerdotes, notem no versículo 6, versículos 6 e 7. Primeiro ele diz a Arão sobre os levitas, no versículo 6, o seguinte: eis que tomei vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel. São dados a vós outros para o Senhor, para servir na tenda da congregação. Observem o que está sendo dito a Arão sobre os levitas. Eles são um presente dado a vocês pelo Senhor para o serviço do tabernáculo. São dados, presentes como dádivas divinas. Segundo, observem o versículo 7. Deus novamente por meio de Moisés diz a Arão, verso 7: mas tu e teus filhos contigo atendereis ao vosso sacerdócio em tudo concernente ao altar e ao que estiver para dentro do véu, isto é, vosso serviço. Eu vos tenho entregue, olha só, o vosso sacerdócio por ofício como dádiva. O sacerdócio, então, era um presente de Deus para o povo. Mas o que diz o final do versículo 7? Porém, o estranho que se aproximar morrerá. Em ambos os casos, Deus dá os levitas e depois os sacerdotes como um presente para o serviço do tabernáculo em benefício de quem? Quem buscava o favor do Senhor, quem desejava o perdão de Deus,
Quem esperaria que as suas ofertas avaliadas pudessem ser aceitas? E quando o sacrifício era ofertado, a glória de Deus descia e era confirmado: eu estou salvo, meus pecados estão perdoados. Quem tinha a responsabilidade de fazer tudo isso? Aqueles que foram dados ao povo como um presente. Em benefício do povo, Deus então deu levitas e depois sacerdotes para o serviço, mas somente Ele poderia nomeá-los. Não era competência do povo fazer isso. Nós lemos hoje na liturgia uma passagem que se coaduna com o assunto. Eu quero mostrar para vocês mais uma vez. Efésios capítulo 4, por favor. Efésios 4 nos ensina a mesma verdade na nova aliança. Você pode pensar, mas pastor, não há mais levitas e sacerdotes hoje. Se nós somos hoje um reino de sacerdotes, ou existe a doutrina do sacerdócio real de todos os crentes, então isso não é mais válido para a gente hoje? Olha que o apóstolo Paulo, ele trata disso, retomando essa verdade de Números 18, em Efésios 4, a partir do versículo 7. Veja que está aí registrado em sua Bíblia, porque ele diz que quando Jesus ascendeu aos céus, levando o cativo o cativeiro, o que ele fez? E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Para um pouco aqui. Você sabe que o apóstolo Paulo está escrevendo isso, e alguns cristãos estariam lendo essa carta, e eles eram hebreus. Eles conheciam a Bíblia que tinham. Qual seria a reação daqueles homens ao ouvir o que Paulo estava dizendo a respeito de Cristo? Certamente eles ficariam admirados com a declaração apostólica. Porque se Cristo é aquele que dá dom do ministério para o homem, a igreja, quem Jesus Cristo é? Percebam a lógica. Se ele é aquele que confere dons para o ministério aos homens, para o serviço da igreja, quem Jesus Cristo de fato é? A conexão de um cristão hebreu seria imediata. Quem nomeia homens para o ministério? Deus. Quem dá o dom ou a dádiva do ministério para a igreja? Deus. Se Cristo ressurgiu dos mortos ao terceiro dia e subiu aos céus, e de lá derramou o seu Espírito no Pentecostes, dando dons para o ministério aos homens para o serviço da igreja, logo Cristo é Deus. Porque somente Deus dá ministros à igreja. O testemunho, então, apostólico, irmãos, aqui é glorioso quanto à divindade de Cristo. O que o apóstolo está dizendo aqui é que Jesus, ele, à semelhança do Pai, faz a mesma coisa hoje por seu povo. Isso nos leva ao segundo e último ponto desta noite. Somente Deus nomeia os líderes da igreja. E ele continua a fazer isso hoje. Nota, em segundo lugar, o que o apóstolo Paulo diz, retomando essa ideia do ministério como um dom. Ele vai chegar e vai dizer no versículo de número 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com que finalidade? Para abençoar a igreja, verso 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro.
A ênfase apostólica, então, e o ministério dos profetas, apóstolos e pastores é um dom que vem de Deus para a igreja, reafirma uma gloriosa verdade espiritual para os nossos dias. Ainda hoje é Deus quem nomeia os seus líderes para o seu povo. É um dom que vem de Deus para o povo de Deus, para a glória de Deus, para o bem da igreja de Deus. Portanto, irmãos, o ministério não é prerrogativa do ministro, que vai se tornar uma vara para as costas do povo. O ministério é um dom de Deus para o povo, para ser uma bênção para eles, mas o ministério também é algo que um homem não pode tomar para si. Ele não tem a prerrogativa de simplesmente dizer, eu vou ser pastor. É algo que somente Deus designa para alguém fazer. É por essa razão que a igreja presbiteriana no Brasil, ela é extremamente exigente quanto ao ministério pastoral. Aqueles que se sentem chamados para o ministério precisam reconhecer o seu chamado, ter a consciência do seu chamado, mas também o reconhecimento da igreja de que aquele homem, ele tem realmente recebido um dom da parte de Deus. Se ele não demonstra isso, ele não pode servir na igreja. Eu conheci um ministro, ele não é mais ministro da igreja, e em toda reunião de presbitério, ele vinha para outros ministros com uma agenda, na época que ainda se usava agenda anotada. A agenda dele preenchia os 52 domingos com pregadores, porque ele não pregava na igreja. Ele não pregava, ele sempre tinha alguém para pregar no lugar dele. Uma das qualificações para um ministro é que ele saiba pregar. E pregação não é só gritaria. E pregação não é contação de história. Pregação é ensinar, ilustrar e aplicar a verdade de Deus para o povo. Claramente, aquele homem não evidenciava ter o dom para o ministério. Em nossa denominação, irmãos, o ministro, ele passa por uma série de exames. Se um jovem, ele deseja ser ministro, ele vai comparecer perante o seu conselho e vai observá-lo e perceber se ele tem de fato o dom, testando-o por um ano. Depois ele é encaminhado para um presbitério, onde ele é examinado por pastores e presbíteros, que se reconhecerem que ele é vocacionado, o tornam então um candidato ao ministério pastoral. Ele deve se submeter a um vestibular para entrar em um seminário. Ele precisa passar 4 anos estudando, e quando ele volta ano após ano, ele é criteriosamente examinado. Ao término, o que é que acontece? Ele é licenciado para pregar. Veja, se o ministério é um dom, e parte do ministério é a pregação, ela não deve ser executada por qualquer pessoa. O presbitério, então, o autoriza para pregar o evangelho. Percebam, ele passa no máximo até 2 anos sendo observado. Além dos exames que ele já provou, quanto ao seu conhecimento teológico, histórico, prático, um trabalho que ele precisa fazer em defesa de uma das doutrinas da nossa confissão de fé, a habilidade de trabalhar um texto bíblico exegeticamente na língua hebraica ou no Novo Testamento, na língua grega, ele é avaliado quanto à sua pregação. Ao término da licenciatura, ele então é aprovado e ele então é ordenado ministro da palavra e dos sacramentos. O que é que acontece em todo esse processo, irmãos?
esse homem está sendo avaliado, constantemente avaliado. Por que razão? Porque ninguém se auto-intitula ministro do Evangelho. Porque somente Deus institui um ministro do Evangelho. E como isso é reconhecido, os que são ministros e presbíteros da Igreja de Deus, por meio da oração e discernimento espiritual, seguindo os padrões da palavra, procuram as marcas e os sinais do chamado de Deus e do dom de Deus naquela pessoa. Eu lembro do seminarista que trabalhou comigo logo no início do meu ministério, mas a pregação também não fazia parte do que ele mais se interessava. O negócio dele era tocar saxofone. E ele achava que o ministério dele era o diante do trono, só isso. Eu disse: meu filho, se você não for chamado para ser pregador, esqueça. Porque vai chegar um tempo que o povo vai cansar disso. Vai chegar um tempo que o que vai se esperar de você é que você seja aquele que é responsável por ensinar a palavra, por dar direção à igreja, por apresentar a Cristo todo domingo. O chamado de Deus, ele precisa ser claro por meio de sinais de que esse dom está sendo identificado naquele homem. A mesma coisa acontece se nós tratássemos do presbiterato. As qualificações, elas são necessárias. E hoje, irmãos, mais do que nunca, entre ministros e presbíteros, o que mais precisamos observar quanto às qualificações é se eles realmente governam a sua própria casa. Diante de um mundo de cabeça para baixo, o que nós estamos vendo cada vez mais hoje é um tipo de feminismo que se tenta passar para a igreja como se fosse bíblico. E as tomadas de decisões sempre parecem que são feitas não pelo líder, mas pela auxiliadora, que deveria ser liderada. Isso desqualifica alguém que afirma ter o dom para servir ao Senhor e foi nomeado por Ele para esse serviço. Agora eu preciso terminar. E eu queria lembrar a vocês o seguinte: por que tudo isso é importante? Porque no ministério, o homem sempre será também um para-raio espiritual para a igreja. Não como um mediador, porque nós temos a Cristo, mas ele sempre será o primeiro na mira do diabo. Os presbíteros da igreja, em sequência, sempre estarão na mira de Satanás. E você é frequentemente tentado a duvidar se é chamado ou equipado para fazer o que é chamado para fazer. E você pode lembrar de que os presbíteros do povo de Deus um dia disseram: sim, eu vi o chamado de Deus sobre você, eu vi o dom de Deus em você, e você deve se dedicar ao ministério da palavra de Deus. Mas você sempre será tentado a desistir por estar sempre na mira do inimigo da sua alma. Quando o apóstolo Paulo então retoma essa mesma passagem, veja que ele está tratando daquilo que aparentemente nos parece obscuro em Números 18, e ele encontra uma aplicação direta dessa verdade para o povo de Deus. Notem, a segunda metade do capítulo vai tratar a questão do povo de Deus. Com respeito a isso, irmãos, lá em Números 18, demonstrando sua apreciação por esse dom, dádiva divina, líderes para um povo que foi salvo pela graça de Deus. E a orientação de Deus então era indicar o caminho para eles compreenderem a importância espiritual de apoiarem esse serviço. De que maneira? Deveriam fazer isso por meio do sustento dos sacerdotes e levitas. É o que nós vamos ver a partir do capítulo 8 até o capítulo 32, o Senhor tratando a respeito disso, ou seja, como é que eles iriam compreender o funcionamento disso,
não desejando o lugar daqueles que foram colocados por Deus, mas orando e apoiando estes, sabendo de uma grande responsabilidade que um dia eles assumiram. E Deus, nesta passagem, enfatiza que somente Ele concede o dom de ministros à sua igreja, mas também Ele enfatiza que uma das maneiras pelas quais a igreja compreende que o Senhor concede a alguns homens o dom para o ministério é retribuindo com o sustento desses homens no ministério. Infelizmente, muitas igrejas não fazem o que esta congregação generosamente tem feito com todos os seus pastores. Muitos pastores são obrigados a trabalhar fora porque as igrejas não são generosas e preocupadas em sustentar o ministro para que ele se dedique somente ao ministério da palavra e dos sacramentos. Quando vocês, meus irmãos, retribuem dessa maneira, há um reconhecimento, ainda que você nunca tenha percebido isso, com aquilo que Deus deu como um presente para o seu povo. Na tradição presbiteriana, toda vez que um homem é chamado para o ministério da palavra e dos sacramentos, e talvez você já presenciou isso, algumas palavras são ditas no dia da ordenação desse homem, mas uma delas é bem importante e a igreja faz um voto nesse dia. Ela reconhece o chamado de Deus, daquele homem para aquela igreja, neste ministério, e se compromete a contribuir para sustentar este homem, a fim de que ele fique livre de preocupações e ocupações mundanas e possa servir livremente ao povo de Deus. É o resultado prático disso. É o que flui diretamente dos princípios de Números 18 hoje. Em outras palavras, concluindo o sermão desta noite, é como se Deus dissesse: povo meu, se vocês realmente enxergarem o valor do ministério como um dom, um presente que eu estou dando para vocês, vocês enxergarão o valor de sustentar esse ministro, mostrarão sua compreensão do valor de um ministério, sustentando-o para que a pregação do evangelho ela prospere, e vocês vão fazer isso de forma prática. É diferente quando nós chegamos e dizemos assim: mas parece que o pastor ganha muito para trabalhar tão pouco. Nós não deveríamos fazer mais isso por ele. Ou uma reação muito prática, às vezes, do nosso coração. Você retira a sua contribuição porque você não está gostando daquilo que está ouvindo por meio da pregação do ministro. De fato, irmãos, a passagem de hoje nos mostra, e essa era a ênfase que eu gostaria de dar, para que nós sejamos gratos sempre ao Senhor, porque no decorrer da história desta igreja, mais de 100 anos de história, o Senhor nunca deixou o seu povo, nunca abandonou o seu povo nunca ficou sem pregação. Talvez você nunca tenha pensado nisso, talvez você não saia muito e quando sai precisa congregar em alguma cidade, em alguma igreja, mas o que se ouve muito e de maneira muito triste são congregações sofrendo pela ausência de ministros fiéis, pela pregação fiel do evangelho, porque o que se tem muito nos púlpitos são coisas que vão entreter o povo, piadas e graças, mensagens psicologizadas e terapêuticas, e nada de pregação do evangelho. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas o meu objetivo hoje foi lembrar algo que todos nós já sabemos. Deus revela em sua palavra que os ministros são um presente de Deus para nós e que nós devemos reconhecer isso. Nós devemos demonstrar e expressar isso, dando presentes em gratidão ao Senhor para o seu sustento, assim como nós também temos recebido um presente de Deus
para o nosso sustento espiritual, todo dia, toda semana, até quando o Senhor permitir que tenhamos homens prontos para servi-lo em sua causa. Vamos orar. Pai Santo, nós te rendemos graças por tua palavra, rendemos graças pela riqueza até mesmo de passagens aparentemente tão obscuras do livro de Números. Rendemos graças porque ainda hoje, assim como no passado existiram homens fiéis como o apóstolo Paulo, Moisés e Arão, que expuseram verdades a partir de passagens como esta, nós também corremos o risco de ignorá-las, de não enxergá-las, percebendo o seu significado para nós. Aqui, Senhor, nós tivemos mais uma prova de que toda a Escritura é palavra de Deus. Nós te rendemos graças, Pai Santo, pelo dom do ministério. Ele é um presente dos céus para o teu povo. E cada um de nós, nesta noite, quer sejamos ministros ou aqueles que são ministrados por eles, temos sido beneficiados pelo ministério fiel da pregação do Evangelho em algum lugar, hoje ou no passado. Possamos agradecer ao Senhor sempre por esses dons que foram dados à igreja por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E possamos orar para que a nossa resposta seja apropriada, demonstrando sempre um apreço e um amor tangível por esse dom que o Senhor derramou sobre o teu povo. Nós oramos, Senhor, por isso e rogamos por isso em nome de Jesus. Amém.